2 dias atrás, na sexta, eu estava conversando com o nosso querido palestrante de hoje, que é o professor Rubens, e a gente estava conversando e eu explicando um pouquinho sobre o propósito desses nossos encontros. Eu sei que todo domingo tem pessoas novas que participam e a gente chama de encontro interreligioso, onde a gente discute e entende caminhos diferentes. Mas a nossa perspectiva sempre principal é que esses grandes seres, esses grandes mestres nos mostrem, nos tragam inspiração, sabedoria e clareza para o nosso próprio caminhar. Nosso intuito não é jamais focar nas diferenças de cada caminho, mas sim nas semelhanças, porque isso é que caracteriza uma pessoa sábia. A maioria dos seres humanos desse planeta é muito hábil em perceber diferenças, negatividades com essa natureza crítica. Mas uma pessoa sábia é aquela que se esforça e consegue, mesmo em meio a diferenças, em meio a outras características, perceber o bem, perceber o positivo e perceber o comum por trás de tudo. Então, espero que a gente aproveite mais esse dia abençoado, mais essa oportunidade que a gente tem de receber inspiração para nossas vidas através de um grande ser divino chamado Sai Baba. E para isso, é com muita alegria que eu dou as boas-vindas para o nosso querido professor Rubens Matos, que é natural do Rio das Ostras, do Rio de Janeiro, e ele faz parte da organização internacional Sri Satya Sai Global Council, que é a instituição organizadora, e ele também é mestre de Reiki da instituição Clear Mind. Então, seja muito bem-vindo à nossa família espiritual, e é uma alegria tê-lo conosco, e especialmente trazendo também o nosso querido mestre Sai Baba mais próximo das nossas vidas. Obrigado. Om Shri Sairam. Ofereço minhas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Hoje nós iremos falar sobre os ensinamentos de Sai Baba. É importante destacar desde o início que nós não estamos falando a partir de uma posição de autoridade a respeito dos ensinamentos de Sai Baba. Estamos aqui na condição de meros aprendizes dos ensinamentos de Sai Baba para compartilhar com vocês nossas visões pessoais e nosso entusiasmo por esses ensinamentos. Nossa apresentação está dividida em 3 tópicos: a vida de Sai Baba, a literatura de Sai Baba e os ensinamentos de Sai Baba. Então, o primeiro tópico, a vida de Sai Baba. Para nós que somos devotos de Sai Baba é um avatar, ou seja, uma encarnação divina, uma encarnação da consciência suprema que permeia todo esse universo. Essa é a nossa fé. Sai Baba nasceu em 23 de novembro de 1926. Anunciou sua identidade e sua missão em 1940, antes de completar 14 anos de idade. E durante os 70 anos seguintes, viveu cercado de devotos, buscadores da verdade e aspirantes espirituais, até o dia 24 de abril de 2011, quando deixou o corpo aos 84 anos. Sai Baba tinha muitos poderes especiais. Ele fazia um volteio com a mão e materializava um objeto na frente de todos. Curava os doentes, muitas vezes de doenças que não tinham solução pela medicina comum. Ressuscitou várias pessoas que já tinham sido dadas como mortas. Sai Baba apareceu para muitas pessoas em diversas partes do mundo. Conhecia os menores detalhes da vida de qualquer pessoa. Conhecia profundamente as escrituras. A profundidade do conhecimento de Sai Baba impressionou muitos eruditos da Índia que se tornaram seus devotos. Sai Baba fundou uma sociedade para preservar e promover o conhecimento dos Vedas e sempre dedicou uma atenção especial a essa tarefa. Sai Baba construiu hospitais, sistemas de abastecimento de água,
e outras obras sociais que beneficiam milhares de sofredores. Construiu escolas e faculdades e estabeleceu um modelo educacional baseado nos valores universais da cultura indiana, que é adotado em centenas de escolas. Sai Baba nos deixou ainda como legado um magnífico santuário, seu ashram, Prashanti Nilayam, onde os hinos védicos são cantados todos os dias, com transmissão ao vivo para os 4 cantos do mundo. Os escritos e discursos de Sai Baba evidenciam seu conhecimento e sabedoria. Para nós que somos devotos de Sai Baba, os ensinamentos de Sai Baba são o próprio Sanatana Dharma, a verdade eterna. Sai Baba nos presenteou com uma vasta literatura espiritual, da qual falaremos a seguir. Então, o segundo tópico da nossa apresentação, a literatura de Sai Baba. Todos os livros que iremos mencionar aqui estão disponíveis para download gratuito na internet. Dentro dessa literatura, 3 séries de publicações se destacam: os Vahinis, o Satya Sai Speaks e o Summer Showers. Vamos falar sobre cada uma dessas séries. Em primeiro lugar, temos a série dos Vahinis, que são os 15 livros que foram escritos por Sai Baba. Nos Vahinis, Sai Baba escreveu comentários sobre as principais escrituras hindus, tais como a Bhagavad Gita, os Brahma Sutras, o Bhagavata Purana, o Ramayana, os Vedas, as Upanishads, além de escrever sobre outros temas relevantes para a nossa caminhada espiritual. Dentre os Vahinis, podemos destacar o Gita Vahini, que é um comentário que Sai Baba escreveu sobre a Bhagavad Gita. O Gita Vahini foi publicado em português, com tradução e notas explicativas do professor Hermógenes. Esse livro era publicado pela editora Record e, até onde sabemos, atualmente ele está esgotado, mas na internet você pode baixar gratuitamente uma versão em PDF. Em seguida, temos a série Satya Sai Speaks, publicada em 43 volumes, que são os discursos públicos de Sai Baba, compilados na forma de livros em ordem cronológica. Estudando o Satya Sai Speaks, percebemos alguns temas que Sai Baba abordava com muita frequência em seus discursos. Mais do que qualquer outra coisa, Sai Baba sempre dizia que nós não somos apenas esse corpo físico transitório. Nós somos o próprio Atma, o ser, o Brahman, a consciência universal que permeia todas as coisas. Alcançar a realização do Atma, alcançar a realização da unidade, é a meta suprema de nossa jornada espiritual. Esse é o tema mais frequente nos discursos de Sai Baba. Outro tema recorrente nos discursos de Sai Baba é a importância de direcionarmos nossa mente para Deus. Ele dizia que, assim como uma chave que, se for girada para um lado, trancará a porta, se for girada para o outro lado, abrirá a porta, do mesmo modo a nossa mente, se for direcionada para o mundo, ela nos manterá na prisão. Se for direcionada para Deus, ela nos conduzirá à liberação. Ainda um outro assunto recorrente nos discursos de Sai Baba é a importância de termos uma alimentação correta. Aqui, a alimentação se refere aos alimentos que nós ingerimos, mas também a tudo aquilo que nós consumimos através dos nossos 5 sentidos, ou seja, tudo aquilo que nós consumimos através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, etc. Todas as impressões que chegam até nós através dos 5 sentidos influenciam nossa mente, nossos pensamentos, e por isso nós devemos ser cuidadosos em relação àquilo que nós consumimos através dos nossos 5 sentidos. Sai Baba também dava muita importância ao controle da fala. Devemos falar aquilo que é bom, verdadeiro e agradável. Ele dizia que aquele que for capaz de controlar sua língua será capaz de controlar todos os outros órgãos dos sentidos. Finalmente, um tema de grande relevância nos ensinamentos de Sai Baba é a importância do serviço altruísta. O serviço altruísta é a expressão concreta do amor, que remove o egoísmo, abrindo caminho para a realização espiritual. Sai Baba, portanto, sempre promoveu o espírito de unidade, cooperação, amor e serviço altruísta.
Esses são alguns dos assuntos mais frequentemente abordados por Sai Baba em seus discursos, que estão registrados nos 43 volumes do Satya Sai Speaks. Podemos rapidamente recapitular? Recapitular de trás para frente. Serviço desinteressado. Parar de falar mal dos outros. Controlar os sentidos. Direcionar a mente para Deus. E realizar que eu e Deus não estamos separados. E eu e Deus somos um só. Na literatura de Sai Baba, temos ainda uma série chamada Summer Showers, publicada em 14 volumes, que são as palestras proferidas por Sai Baba durante os cursos de verão, que eram oferecidos aos estudantes na abertura do ano letivo. Nesses cursos de verão, Sai Baba comenta sobre as escrituras e outros aspectos da cultura hindu, e ao mesmo tempo nos mostra como podemos trazer esses ensinamentos para a nossa vida diária. Dessa série chamada Summer Showers, nós gostaríamos de destacar o Summer Showers de 1990. Nesse Summer Showers de 1990, Sai Baba fala sobre o corpo, os sentidos, a mente, o intelecto e o Atma. Ele explica a alegoria da carruagem, que compara nosso corpo físico a uma carruagem puxada por cavalos, que são os nossos sentidos. As rédeas que controlam os cavalos representam a mente. O cocheiro que segura as rédeas representa o intelecto, Buddhi. E o Senhor no interior da carruagem representa o Atma. Então, nesse livro, Summer Showers de 1990, Sai Baba fala sobre o corpo, os sentidos, a mente, o intelecto e o Atma. O Summer Showers de 1990 é, portanto, um verdadeiro manual para a nossa vida espiritual e talvez seja a melhor indicação para quem quiser começar a conhecer os ensinamentos de Sai Baba. Esse livro também está disponível para download gratuito na internet. Então, esses 72 livros, os 15 Vahinis, os 43 Satya Sai Speaks e os 14 Summer Showers, são a literatura básica que Sai Baba nos deixou. Outro livro que gostaríamos de destacar na literatura de Sai Baba é um livro chamado Bhagavad Gita, Divine Discourses of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Esse livro aqui, que eu estou mostrando. Esse livro é a compilação de uma série de 34 discursos que Sai Baba proferiu sobre a Bhagavad Gita em 1984. Esse livro também já está disponível em português. Quem tiver interesse pode fazer o download gratuito na internet. Então, o terceiro tópico da nossa apresentação, os ensinamentos de Sai Baba. Nós trouxemos aqui um discurso que Sai Baba proferiu por ocasião das celebrações do Guru Purnima, em 7 de julho de 1990. Sai Baba geralmente fazia seus discursos em télogo, enquanto um devoto de pé ao lado dele ia fazendo a tradução para o inglês. As gravações originais desse discurso e dos outros discursos que nós mencionamos aqui também estão disponíveis para quem quiser ouvi-los na voz do próprio Sai Baba. Então vamos ao discurso, a tradução para o português, né? Discurso de 7 de julho de 1990, por Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Encarnações do amor divino. Enquanto dura um sonho, tudo o que é vivenciado, ouvido ou visto nele parece real. Da mesma forma, no samsara, a existência mundana, cheia de apegos e aversões, tudo parece real até o alvorecer de gnana, sabedoria. Quando se atinge o estado de suprema realização, tudo o que acontece no mundo parece um sonho. O corpo humano é composto pelos 5 elementos básicos: Prithvi, Apa, Agni, Vayu e Akasha. Terra, água, fogo, ar e espaço. Esses 5 são unidos para formar compostos de uma forma ordenada. O corpo humano é descrito como o Bhautika Sharira, o corpo físico.
Ele estabelece todos os tipos de relações com o mundo. Ele pode ser descrito como Panchikaranam, a união dos 5 componentes. No corpo, em seu estado de vigília, todos os órgãos dos sentidos estão ativos. O corpo é a morada do prazer e da dor. Ele tem 3 formas: Stula, denso, Sukshma, sutil, e Karana, causal. O corpo físico denso é Annamaya, constituído pelo alimento. Ele é inerte. Ele é comparável a um instrumento. O que vemos é apenas o corpo físico. Acreditando que o corpo físico é real e permanente, o homem tende a esquecer o eterno princípio do Atma que permeia todas as coisas. Os 5 pranas, alentos vitais, a mente, o intelecto e os 10 órgãos dos sentidos, 5 órgãos de percepção e 5 órgãos de ação, constituem o Sukshma Sharira, o corpo sutil. Ele funciona no estado de sonho. Nesse estado, o indivíduo é orientado para o interior. Nele, o homem cria para si um novo mundo. O próprio sonho é a prova de sua realidade. Ele é autoconstituído, sem relações externas. No estado de sonho, tudo é criado pela mente. As formas, os sons, os gostos, que são experimentados sem qualquer base física para eles. Toda essa experiência é limitada ao indivíduo em questão. Se, por exemplo, 10 pessoas estão dormindo em um quarto, o sonho de cada pessoa é único. As ações de uma pessoa no sonho são únicas para ela mesma. Não há relação entre o sonho e o estado de vigília. Um indivíduo tem um sonho em que seu amigo o persegue de várias maneiras. Se, depois de acordar pela manhã, ele aborda seu amigo e pergunta a este por que o perseguiu, o amigo responde: "Você está louco? Eu nem vi você." Isso significa que o amigo, no sonho, e os problemas que ele causou são todos criados pelo próprio sonhador. Todas as outras experiências nos sonhos também são criadas pelo próprio sonhador. Portanto, todas as experiências nos sonhos são confinadas ao indivíduo em questão e não têm nenhuma conexão com os outros no mundo real. As alegrias e tristezas experimentadas no sonho são a matéria do estado de sonho. É no estado de sonho que se passa pelas consequências das boas e más ações praticadas em vidas anteriores. Isso significa que as experiências estão relacionadas com o Sukshma Sharira, o corpo sutil. Neste, a mente é o fator mais importante. É a mente que cria tudo. Embora a mente seja uma, de acordo com as diferentes funções desempenhadas por ela, diferentes nomes são dados a ela. Quando a mente está engajada no processo de pensamento, ela é chamada de manas. Quando está empenhada em discernir entre o que é permanente e o que é transitório, ela é chamada de buddhi, intelecto. Em seu papel de reservatório de memórias, ela é chamada de chitta. Quando a mente se identifica com o corpo, ela é chamada de ahamkara, o ego. Os 4 nomes estão relacionados à mente, e seu aspecto combinado constitui o antarkarana, um instrumento interno. Assim, tanto o estado de vigília quanto o de sonho são criações da mente. O terceiro estado é sushupti. Su significa bom. Shupti significa dormir. Sushupti significa um sono profundo. Nesse estado, a mente está ausente. Quando a mente está ausente, o mundo também está ausente. Na ausência do mundo, não há experiências de alegria ou tristeza. O mundo existe enquanto a mente está presente. Alegria e tristeza são experimentadas através do contato com o mundo. Portanto, o mundo está associado à alegria e à tristeza. Diz-se que a mente é a causa tanto da escravidão quanto da liberação. Há, no entanto, um outro estado que transcende esses 3 estados, o estado do Atma. É por causa de sua identificação com o corpo, nos 3 primeiros estados, que o homem esquece sua realidade espiritual. Mas, para todas as experiências, o princípio do Atma em todos é a causa, embora as formas físicas sejam variadas. O homem é presa da ignorância porque, esquecendo a realidade do Atma,
identifica-se com o complexo mente-corpo. As ondas que aparecem em um oceano parecem diferentes umas das outras, mas elas consistem da mesma água. Da mesma forma, embora o homem apareça em inúmeras formas, todas elas são como as ondas que aparecem no oceano de Satchit Ananda, ser, consciência, bem-aventurança. Nomes e formas podem ser diferentes, mas a base é a mesma. O Atma, no entanto, é encoberto no ser humano por 5 invólucros, koshas: Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha e Anandamaya Kosha. Como resultado, o Atma não é facilmente reconhecível. O corpo físico é o Annamaya Kosha, o invólucro do alimento. Os invólucros de Pranamaya, alento vital, Manomaya, mente, e Vijnanamaya, intelecto, formam o Sukshma Sharira, o corpo sutil. O Anandamaya Kosha, o invólucro da bem-aventurança, é o Karana Sharira, o corpo causal. Embora tenha o nome de Anandamaya, bem-aventurança, essa não é a verdadeira bem-aventurança. É o estado de bem-aventurança do Atma, que é refletido como uma imagem no invólucro da bem-aventurança, o invólucro causal. A mente é como a lua, que não é autoluminosa. Somente o Atma é autorrefulgente. É essa luz que ilumina o corpo, a mente, o buddhi e os sentidos, e os investe de consciência. É essa Chaitanya, a consciência do Atma, que faz o cosmos funcionar. Para toda a criação, consistindo de objetos animados e inanimados, essa consciência é a base. Tudo que é experimentado pelo corpo e pela mente não tem conexão real com o Atma. Contando com a luz que vem do Sol, muitas pessoas executam diferentes ações. Algumas podem fazer boas ações e outras podem estar se engajando em más ações. O Atma não é afetado pelas consequências dessas ações, assim como o Sol não é afetado pelas atividades executadas com a ajuda da luz do Sol. O Sol é uma testemunha. Da mesma forma, o Atma também é uma testemunha do que é feito pelo corpo, pela mente e pelos outros órgãos. Mas o homem, por se identificar com o corpo e com os outros órgãos, atribui todas as suas atividades ao poder do Atma. Para tudo isso, a mente é a causa raiz. É a mente que assume essas formas variadas. Por exemplo, se uma pessoa constrói uma casa, ela ergue dentro dela um quarto, uma sala de estar, uma cozinha e assim por diante. Todos esses cômodos separados são para o seu conforto. Mas, se as paredes separadas forem derrubadas, apenas um salão permanecerá. Da mesma forma, se as paredes criadas pela mente forem removidas, somente o Atma será experimentado. Se o homem embarcar no processo de se livrar, um por um, dos 5 invólucros que envolvem o Atma, ele experimentará o seu verdadeiro ser. Esse processo consiste na prática de Sravanam, Mananam, Nididhyasanam. O corpo, a mente e os sentidos são apenas como a casca que envolve o grão. Quando a casca é removida, somente o arroz permanece. Enquanto o homem estiver envolto nessa casca, ele não poderá escapar do nascimento e da morte. Quando a casca, na forma dos 5 invólucros, é descartada, o homem é libertado do renascimento, assim como o arroz sem casca não pode brotar. Do mesmo modo como você não precisa de uma lamparina para ver o sol, não há necessidade de procurar o Atma quando ele é onipresente. O Atma brilha eternamente. Nenhum outro sadhana é necessário para reconhecê-lo. Enquanto o homem não estiver consciente de sua verdadeira natureza, ele estará sob a ilusão de que o Atma está em algum outro lugar distante dele. Como as cinzas que escondem o fogo no carvão em brasa, a ilusão em relação ao corpo está encobrindo o Atma. Uma vez que a ilusão se vá, o homem experimentará a verdadeira bem-aventurança, compreenderá a realidade cósmica. Nesse contexto, o significado do uso do termo eu, por todas as pessoas, deve ser corretamente compreendido. Sem o eu, o mundo não tem existência. O que é esse eu? Ele é a base. Porque a mesma entidade básica existe em todos os seres,
ela é chamada de Atma. Ela também é chamada de Brahman, Hridaya, o coração espiritual, e Aham, eu. Todos esses nomes diferentes referem-se somente ao Atma. Quando usamos o termo Hridaya, geralmente o consideramos como referindo-se ao coração físico no corpo. Isso não está correto. Hridaya não tem limitações físicas. Hridaya, no verdadeiro sentido da palavra, refere-se àquilo que tudo permeia. Esquecendo esse coração espiritual onipresente, nós tendemos a considerar o coração físico no corpo como o verdadeiro coração. Isso indica uma mente estreita. Na linguagem comum, usamos o termo Aham em todos os contextos. Esse Aham é Brahman. Quando você declara, eu sou um chefe de família, a primeira referência é a si mesmo como eu. Outro diz, eu sou um sannyasi. Aqui, novamente, o eu vem em primeiro lugar. Da mesma forma, em outras referências, o eu vem primeiro e depois a descrição. Quando você separa o eu da pessoa que usou o termo eu, somente o eu permanece, distinto dos diferentes indivíduos. Isso mostra que o eu é básico para todos, qualquer que seja seu status ou forma. Esse eu que está presente em todos é o Atma, que é onipresente. Porque o homem esquece essa verdade básica, ele é vítima de infindáveis sofrimentos e dúvidas. O que devemos amar e estimar é o Atma, e não o corpo. As pessoas têm amor por seus pais, esposa, filhos e outros parentes, por causa dos seus relacionamentos. Mas esses relacionamentos são essencialmente impermanentes. Ao cultivar esses apegos efêmeros, os homens estão deixando de amar o Atma, que está sempre presente e é a fonte da bem-aventurança permanente. Se você tem dúvidas em relação ao Atma, é porque você não tem amor inabalável pelo divino. Para desenvolver um amor firme por alguma coisa, você precisa ter a convicção de que essa coisa é sua. A menos que você adquira tal convicção em relação ao Atma, você não poderá se tornar um Sthita Prajna, um homem de sabedoria inabalável. Você não alcançará a verdadeira bem-aventurança, você não poderá alcançar o estado permanente de realização do ser. Desenvolva a convicção inabalável de que o divino está presente em todos. Então, não haverá espaço para o desenvolvimento de diferenças de qualquer tipo. Conflitos e desordem não terão lugar. Os apegos e aversões irão embora. Uma vez que você direcionar a mente para o Atma, você terá aprendido o mantra supremo, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Faça o que fizer, comendo, andando, vendo ou falando, faça-o com a consciência do Atma. Existem dois eus em todos, o eu associado à mente e o eu associado ao Atma. A consciência do Atma é o verdadeiro eu. Quando esse eu é erroneamente associado à mente, ele se torna o Ahamkara, o ego. Quando o eu associado ao Atma experimenta a bem-aventurança do Atma, ele realiza que a consciência universal é única, embora possa ser chamada por diferentes nomes. Quando você eliminar o Anatma Bhava em você, isto é, a consciência do corpo, você terá o Atma Bhava, a consciência do universal, dentro de você. Sem essa consciência, todos os sadhanas serão inúteis. O vapor de água produzido pelo Sol torna-se uma nuvem e esconde o próprio Sol. Da mesma forma, os pensamentos que surgem na mente ocultam o Atma. Quando a mente é eliminada, somente o Atma permanece. Para eliminar a mente e remover dela as ilusões, os desejos devem ser controlados. Mas os sadhakas de hoje em dia não estão reduzindo seus desejos. Deve-se compreender que o egoísmo e o egocentrismo devem ser eliminados. O egoísmo é a causa raiz de todas as aflições que afligem o homem. Para que o mundo seja transformado, devemos começar com o indivíduo. Seus traços malignos devem ser removidos. Ele deve encher-se de pensamentos sagrados. Para começar, o indivíduo deve reformar-se. Sem o indivíduo realizar sua verdadeira natureza, todas as outras realizações serão inúteis. O homem está explorando as regiões mais distantes do espaço,
mas não está se movendo nem um centímetro para compreender seu próprio coração. É essa a jornada que o homem deve empreender? Ele deve direcionar a mente para o seu interior. Direcionar a mente para o mundo externo produz sofrimento apenas. A bem-aventurança duradoura somente pode ser obtida direcionando-se a mente para Deus. Esse é o verdadeiro sadhana. Sem transformação mental, todas as outras mudanças não têm sentido. Sem mudar suas qualidades, você permanece no mesmo estado de antes. Desenvolva boas qualidades e santifique-se. Essa é a mensagem para todos. Sai Baba, 7 de julho de 1990. Queridas irmãs, queridos irmãos, chegamos ao final da nossa apresentação. Ofereço esse trabalho aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Jai Sairam. Obrigado por compartilhar a sabedoria do Sai Baba, um pouco da vida e dos ensinamentos desse grande mestre. Eu só estava lembrando de um ensinamento uma vez que eu ouvi de Sai Baba, e isso ficou muito marcado, que normalmente as pessoas que ficam sempre próximas a um guru físico, elas acabam às vezes esquecendo a parte divina do guru e se conectando com aquela forma e se identificando somente o guru com aquela forma. Então, um dia o Sai Baba estava junto com os discípulos lá na Índia e falou: vocês estão sempre do meu lado, sorrindo junto comigo, vendo todos os milagres e as coisas, só que vocês estão esquecendo de entender quem realmente eu sou. Um dia, quando eu partir, vocês vão se lembrar disso e perceber que ficar só do meu lado e se conectando com a minha forma física foi uma perda de tempo. Então, mesmo numa forma física presente, um guru sempre quer que a gente vá além, e esse é o nosso desafio. Tem um monge da nossa organização que eles sempre foram muito, muito devotos de Sai Baba. Ele chama Swami Matru Krupananda. E antes de ele se tornar monge, ele era casado. Ele e a esposa se tornaram monges. Eles são agora monges. E uma vez a esposa estava muito, muito doente. Muito doente. E ela ia ter que fazer uma cirurgia muito séria. E esse marido dela, que é o monge agora, estava viajando da Índia para os Estados Unidos. E aí ele estava muito preocupado e pensando em Sai Baba. De repente, a pessoa que estava do lado dele, do avião, vira para ele e fala uma coisa. Eu preciso te falar uma coisa. Eu sou o Sai Baba. Ele não tinha expressado. Ele olhou e falou: o quê? Ele falou: eu só estou te falando uma coisa. Eu sou o Sai Baba e sua esposa tem que tomar esse tipo de medicamento ayurvédico e ela não vai precisar passar por cirurgia nem absolutamente nada. E ele estava chocado de alguém do lado dele no avião saber de tudo que estava passando na cabeça dele. E aí ele falou que ele lembrou, anotou esse remédio, mas depois essa pessoa mudou de assunto completamente e distraiu ele. Só que aquilo foi realmente a salvação. Ele levou aquele remédio e ela se curou. Então ele tem certeza que foi uma manifestação, uma bênção do Sai Baba, naquele momento, por intermédio daquela pessoa, se manifestando para ele pela grande devoção que eles tinham pelo Sai Baba e direcionando eles para o caminho correto. Então, é muito interessante. Tem alguma... Deixa eu ver. Tem algumas perguntas aqui. O que o Sai Baba ensina como prática para atingir a realização? Qual é o caminho? Qual é a sadhana que o Sai Baba normalmente recomendava? Excelente pergunta. Sadhana, para quem não sabe, são as práticas espirituais, né? Por exemplo, meditação, repetição do nome de Deus,
serviço desinteressado, e assim sucessivamente, né? Sai Baba, ele oferecia um cardápio completo e o devoto poderia escolher dentro desse cardápio aquilo que mais se encaixasse com ele, né? Quer fosse meditação, serviço devocional, serviço desinteressado, né? E assim sucessivamente. Mas a pergunta me fez lembrar de uma história de Sai Baba, que está bem correlacionada com isso. Tinha um devoto de Sai Baba, antes, uma outra história também do Sai Baba, né? Tem aquela passagem da Bhagavad Gita que Krishna diz para Arjuna: pense sempre em mim, em tudo que você estiver fazendo, pense em mim, né? E aí, uma vez, os estudantes perguntaram para o Sai Baba, como é possível isso, né? Porque se eu estou fazendo uma atividade, eu vou estar concentrado naquilo que eu estou fazendo, como que eu vou pensar em Deus e não pensar no que eu estou fazendo, né? E aí Sai Baba deu uma resposta que foi assim: a questão não é você tirar a mente do que você está fazendo para levar a mente para Deus. A questão é você aprender a ver Deus em tudo. Porque quando você for capaz de ver Deus em tudo que você estiver fazendo, você vai ver Deus e sua mente vai estar com Deus, né? Então, essa é uma história. Outra história, tinha um devoto Sai Baba já muito antigo, né? Um devoto muito próximo, que ele se aposentou, um devoto indiano, né? E ele decidiu que depois de se aposentar, ele ia para os Himalaias, ficar em meditação até o final da vida dele. E aí ele foi a Prashant Nilayan, se despedir do Sai Baba, né? Distribuiu os bens dele entre os filhos, aquela coisa toda, se preparou, já estava com tudo pronto. E quando ele chegou lá para falar com o Sai Baba falou para ele: mas por que você vai para lá? Se eu estou aqui, fica aqui, né? E aí ele aceitou e ficou morando no ashram de Sai Baba. E esse senhor, ele tinha uma prática de sadhana muito austera, né? Já de muitos anos. E ele manteve isso, depois da aposentadoria. Ele acordava muito cedo e fazia várias horas de meditação, mantras, e continuou durante algum tempo, não sei quanto tempo, com essas práticas. E um dia Sai Baba chamou ele para uma conversa e perguntou para ele se ele queria passar para o próximo nível. E aí ele disse: o que eu faço, né? E Sai Baba falou para ele: olha, você não precisa acordar tão cedo, né? Na hora que você acordar, coloca a sua cadeira na varanda, senta na cadeira, e todas as pessoas que passarem na rua, você vai pensar assim: o Atma nessa pessoa e o Atma em mim são um e o mesmo. Esse é o seu sadhana daqui para frente. Então, a pergunta me fez lembrar dessa história. Mas o Sai Baba, ele recomendava todo tipo de sadhana, né? Porque, inclusive, para o Sai Baba, os caminhos não são separados, eles são uma coisa só, né? Por exemplo, você vai fazer uma prática devocional, um serviço devocional. Quando você faz um serviço devocional, a sua mente tem que estar concentrada no que você está fazendo. Você não vai fazer um serviço devocional e sua mente está passeando pelo bazar, como ele dizia, né? Então, isso é uma meditação também, né? E assim sucessivamente. Quando você vai prestar um serviço para uma pessoa, você não deve se colocar numa situação que você se considera superior àquela pessoa que está recebendo o seu serviço. Você deve ver Deus naquela pessoa. Ver Deus naquela pessoa é o caminho da realização espiritual, Gnana Yoga, né? Então, todos esses caminhos para o Sai Baba, eles se fundem numa única coisa, né? Que é a realização espiritual.
Muito legal. E uma outra pergunta, tem algumas, agora como a pessoa começa a aquecer, Sai Baba realizou obras incríveis. Como ele captava recursos para realizar tudo isso que ele realizou externamente, construção e ajuda e ensino e tudo? Hospitais. Se você puder até mencionar um pouquinho de quais foram as áreas de atuação dele externas nessa parte de obras sociais e de estrutura. Sim. Sai Baba, na Índia, ele realizou uma obra muito grandiosa nesse sentido, né? Ele construiu o sistema de abastecimento de água, né? Que é uma coisa que dificilmente uma organização privada faz, né? Captar água de um rio e levar para os vilarejos. Isso beneficiou milhões de pessoas, né? Construiu hospitais, né? Com a melhor, né? Com a melhor tecnologia, né? Mais moderna, lá na Índia também, que atende as pessoas gratuitamente. Construiu escolas, né? Universidades. Realmente ele deu um exemplo, né? Ele mostrou o caminho. O propósito da vinda de Sai Baba para nós foi mostrar o caminho, né? O caminho que a gente deve seguir, né? E como ele conseguia recursos, os recursos vinham através de doações espontâneas dos devotos, né? As pessoas se identificavam, né, com a ideia e se propunham a, a fazer essa oferta. Muito legal. E como gostaria de saber se Sai Baba é avatar de alguma divindade em específico. Sai Baba, o que ele ensina é o que a gente chama de não dualismo, né? Então, todas as divindades são uma só, né? Sai Baba para nós é uma encarnação da consciência suprema, ele é do Uno, né? Então, a gente pode identificar ele com qualquer uma das divindades, com sua preferência, identifica ele como a Mãe Divina, como Shiva, como Narayana. E ele mesmo, quando às vezes perguntavam para ele, né, quem ele era, ele dizia, eu sou eu. Duas pessoas, uma perguntando de onde foi extraído esse texto que você leu sobre a palestra do Sai Baba, e aí depois onde as pessoas podem baixar essas obras que você mencionou para download grátis. Então, se Maravilha. depois no final nós vamos fazer uma pequena meditação, talvez se você puder postar, colocar isso ou aqui no chat, ou depois você me passa também e a gente compartilha com todo mundo, o que for mais fácil para você. Tá. Eu vou falar também, porque se alguém estiver Legal. assistindo o vídeo depois, pode pegar, né? Legal. Então, esse texto que eu li, eu peguei na série Satya Sai Speaks, né? E eu fiz a tradução para o português, embora eu não seja o autor da ação. O autor da ação é o Google Tradutor. Mas as obras do Sai Baba, essas 3 séries, né, que eu mencionei, os Varines, o Satya Sai Speaks e o Summer Showers, em português você encontra para baixar gratuitamente no site da Organização Sai Baba do Brasil, que é satyasai.org.br. Em inglês, você encontra no site do Sri Satya Sai Books and Publications Trust, que é sssbpt.info. Tá? E agora, esse livro aqui, eu subi ele para a internet porque foi eu que fiz a tradução. Terminei de fazer essa semana, dei um gás aí para poder ter ele disponível para essa apresentação de hoje, né? Então, ele está no meu perfil, no site
archive.org, tá? O link completo, se você quiser entrar direto, é archive.org/details/@sadaka. Vou soletrar isso para quem quiser. archive.org/details/SADHA. Aí você encontra esse livro aqui, que é um lançamento inédito. Legal, legal. Para quem não está com a tinta muito afiada, então é bom receber o link também, porque Uhum. tem aqui uma pergunta, duas perguntas. Primeiro, qual livro você indicaria para quem nunca leu nada sobre ele ou para alguém que quiser saber um pouco mais sobre Sai Baba e os ensinamentos? Qual livro que você indicaria? Depende da pessoa que estiver pedindo a indicação. Hum. Quando Sai Baba se tornou monge? O Sai Baba ele não fazia parte de nenhuma ordem monástica, né? Mas ele não casou, né? Então ele vivia essa vida de celibatário, né? Uhum. Desde que nasceu, né? Ele não fez votos monásticos. Ele não Eu tomou votos monásticos de sannyasa. eu Sai Baba. acredito que não, não. E também não deixou nenhum sucessor no sentido de guru, né? De ser uma continuação da linhagem dele. Uhum. Por isso que todos os devotos de Sai Baba têm uma relação direta com Sai Baba de coração a coração. Até hoje não existe uma hierarquia, não existe uma pessoa que tem autoridade de interpretar os ensinamentos de Sai Baba e dizer a interpretação correta é essa, né? Ele, assim como Jesus Cristo também, né? Disse para os discípulos: a ninguém chameis de mestre, porque eu sou o único mestre. A ninguém chameis de pai, porque só Deus é o pai. Pelo que eu entendo, a ideia de Jesus nessa fala é justamente não criem entre vocês uma hierarquia, né? Então, Sai Baba também deixou essa mensagem para a gente, né? A relação de cada devoto com Sai Baba, ela é única, ela é de coração a coração. Legal. E aquela pessoa que falou sobre a indicação de um livro, ela complementou. Alguém que seja iniciante num caminho espiritual, nas práticas espirituais, se teria algum livro específico para recomendar? Olha, não vou assumir essa responsabilidade, não. Ah, e alguém está perguntando aqui se eu creio que seja aqui no Brasil, se tem como alguém conseguir Vibhuti. Talvez seria até legal explicar o que seja Vibhuti, porque não sei se todos sabem o que é. Uhum. Vibhuti era uma cinza que Sai Baba materializava, né? E distribuía para os devotos, né? E é considerado uma cinza sagrada, né? Mas por exemplo, aqui na minha cidade, eu não tenho como conseguir Vibhuti. Normalmente as pessoas que viajam para a Índia, que visitam o ashram de Sai Baba, elas adquirem esse Vibhuti e trazem para o Brasil, né? Mas eu estou sem esse contato atualmente. Legal. Bom, acho que era isso. Bom, essa pessoa do livro, ela está tentando mais uma vez. Qual o livro que você mais gosta de Sai Baba? Oh, agora sim. Ah, ah, eu acho que o livro que eu mais gosto de Sai Baba é esse Summer Showers de 1990. Ele é publicado também fisicamente pela Fundação Sai Baba do Brasil.
Você pode até comprar, adquirir um exemplar mesmo em português físico, né? Se entrando no site a Fundação Sai Baba do Brasil, acredito que seja fundaçãosai.org.br. A tradução dele está como Chuvas de Verão, 1990. Legal. Bom, acho que são essas. Tem uma outra pergunta aqui. Sai Baba vai encarnar pela última vez? Existe essa mensagem que ele deixou, né? Que ele era a reencarnação de Sai Baba de Shirdi, e que ele ia reencarnar uma terceira vez, né? Ele até deu um nome, Prema Sai Baba, para essa terceira encarnação dele, que a missão dele seria cumprida, na verdade, em 3 encarnações. Shirdi Sai Baba no século XIX, Satya Sai Baba no século XX, que é o que a gente está falando, e Prema Sai Baba no século XXI. Então, existe essa promessa, sim. Inclusive, se você entrar no YouTube, já existem vários rapazes indianos que são apresentados como sendo a encarnação de Sai Baba, né? Mas eu não tenho como fazer uma pesquisa, né, e para decidir se um desses meninos é mesmo a encarnação de Sai Baba ou não. Primeiro, porque eu não tenho competência para isso, né? E segundo, que a mensagem do Sai Baba, ela é de que você começa se relacionando com Deus através de uma forma, né? A gente precisa disso no nosso estágio inicial, né? A partir do momento em que você começa a se relacionar com Deus através de uma forma, gradativamente você vai caminhando para uma relação com Deus sem forma, né? Você vai descobrindo que Deus não. Primeiro você descobre que Deus está no seu coração. Depois você descobre que Deus é o seu coração, né? Então, como eu já tenho uma forma de Deus que eu amo, e Sai Baba para mim é a forma visível de Deus, a partir dessa minha relação com Ele, seguindo os ensinamentos dele, com muita humildade, a minha ideia é alcançar esse estado de realização. Então, a princípio, né, eu não dou ênfase à busca por uma nova forma de Deus, né? Pelo menos essa é a minha posição nesse momento, né? Inclusive, isso daí também tem uma passagem na Bhagavad Gita, né, que Arjuna pergunta para Krishna: qual é o melhor caminho? Você se relacionar com Deus com forma ou sem forma, né? E Krishna fala: os dois caminhos vão dar no mesmo lugar, mas você se relacionar com Deus sem forma é muito mais difícil, né? Com forma é muito mais fácil. Capítulo 12, verso 4. Boa. Muito legal. Maravilha. Muito inspirador. Obrigado por toda a contribuição. Obrigado por trazer um pouco mais de inspiração e conhecimento de Sai Baba para nossas vidas. E eu acho que a gente podia fechar com uma meditação, um pouquinho. Vamos, por favor, fechar os olhos. Observa a sua respiração. Deus sem forma se manifesta em muitos nomes e formas. Yada yada hidharmasya glanir bhavati bharata. É uma promessa de Deus. Em todas as eras, em todas as épocas, eu venho para a proteção daqueles que seguem as virtudes, os valores, o Dharma, e para a destruição do mal. Nossa missão é, através da inspiração de uma forma divina, encontrar a não forma divina em toda parte.
que assim como as abelhas coletando néctar, mel em todas as flores, flores diferentes, cores e formas diferentes, nós possamos que em cada contato com grandes seres, com grandes mestres, com caminhos, também coletar um pouco desse néctar e trazer mais solidez, mais determinação, mais convicção para a nossa jornada. Sem exceção, todos nós estamos caminhando para uma única direção. Depende de nós a velocidade com que a gente segue esse caminho. Observa a sua respiração, por favor. O ar entrando e saindo pelas suas narinas. Por trás de todos os nomes e formas, essa respiração é a causa comum dessa existência. E é a presença manifestada também de Deus. Om Namo Brahmaye Namastevayo. Tvamevam Pratyaksham Brahmasi. Ó respiração. Nós nos curvamos a Ti, pois Tu és a presença viva de Deus em nós e em toda parte. Concentra. Todos esses grandes mestres nos levam para dentro, para a fonte verdadeira. Para nós mesmos. Inalação bem lenta, longa e profunda com amor. Exalação bem lenta, longa e profunda em paz. Inale, lenta, longa e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Inale, concentra, ó Deus. Exale, lenta, longa e profundamente. Mais uma vez, inale. Segura sua respiração um pouco, concentra. Exale. Respiração normal e consciente. Mantenha-se de olhos fechados um pouco, com a sua atenção interior. Tenta descobrir a fonte de toda essa criação. Que está dentro de você. Medita em silêncio. Nosso Gurudev sempre dizia, se você não puder ver Deus em todos, você não conseguirá ver Deus em lugar nenhum. Ao mesmo tempo que seguimos com as nossas práticas meditativas e espirituais, com os olhos abertos, a gente tem que buscar essa presença, como mencionado hoje, nos ensinamentos do nosso querido Sai Baba. Um esforço para lembrar da nossa verdadeira natureza e da verdadeira natureza de todos que cruzam nossos caminhos todos os dias. Agradecendo a Deus por essa oportunidade,
agradecendo pelas bênçãos de Sri Satya Sai Baba, por nos abençoar com seus ensinamentos e presença sutil. Agradecendo ao professor Rubens por compartilhar esses momentos e ser esse instrumento. Agradecendo a cada um de vocês pela presença, pela energia, pela alegria. E orando para que todos nós tenhamos cada vez mais clareza do nosso caminhar, cada vez mais convicção da meta que a gente deve alcançar nessa existência e que a gente não perca tempo. Essa vida é preciosa, essa vida também é muito curta. Nossa herança divina está nos esperando. Tentando perceber essa presença pura, infinita e eterna em cada um de vocês, eu me inclino a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Muito obrigado a todos. Professor Rubens, obrigado pela sua presença, obrigado pela sabedoria e vamos em frente.